Olá, meus queridos e queridas, é sempre satisfação estar aqui com vocês e hoje dando continuidade, encerrando esse capítulo, né, sobre os movimentos sociais. Vocês realizaram as atividades, né, as duas últimas atividades em relação aos movimentos sociais, mas dentro de uma dimensão dos movimentos sociais que são considerados como movimentos sociais tradicionais ou movimentos sociais classistas, né? Classistas em virtude de sua origem ali no início do século XIX, dentro das lutas de classe, muito pautada pelas questões do marxismo, né? Muito pautada pelas questões levantadas pela esquerda, e isso, né, em uma dimensão mundial, né? Principalmente na Europa, né? França e Inglaterra, que foram palco de grandes mobilizações que deram origem aos movimentos sociais. E aí agora a gente vai falar sobre uma outra dinâmica, que são os novos movimentos sociais, né? Ocorreu uma certa transformação nessas estruturas dessas organizações coletivas, né? Vocês já viram, pelas pesquisas que vocês já fizeram, já viram que todos eles têm em comum uma pauta de luta, né? Algo que eles querem, ou direitos que já tenham e que sejam a luta para que sejam efetivados, ou até mesmo direitos que já têm, ou até mesmo direitos que não têm, e que a luta, a articulação coletiva, né, de diversas pessoas juntas em prol de uma determinada causa, acaba sim tendo conquistas na grande maioria das vezes. Beleza? E aí, aqui a gente tem, né, eu trouxe só duas imagens para ilustrar, né, movimentos sociais tradicionais ou classistas, ou até mesmo velhos movimentos sociais, né? Aqui no Brasil nós conseguimos visualizar isso, os movimentos das diretas já, os movimentos que, apesar do MST como é considerado um movimento tradicional, foi criado em 1984, que tem uma estrutura organizativa e era outra dinâmica de organização, né? Os movimentos, além das questões que eram bandeiras de luta desses movimentos sociais considerados como tradicionais, né, que eram principalmente as questões trabalhistas, né, por isso que também conhecido como movimento de classe, movimento classistas, as questões trabalhistas de desemprego eram quem pautava a organização desses movimentos sociais. E aí a organização era das formações políticas, os partidos políticos que também contribuíam, e os sindicatos e associações que eram protagonistas dessa luta. E agora, né, a partir do final da ditadura militar, já para a redemocratização do país, e quando de 70, 80, 90, né, que começa a se institucionalizar a questão da internet, a questão da tecnologia, surgem também os novos movimentos sociais, que é o tema da nossa aula de hoje. Esses novos movimentos sociais, eles estão pautados, né, no momento contemporâneo. Nós estamos vivenciando essa dinâmica de organização e de luta, que não deixa de ser uma luta de classe, mas é uma luta de classe mais uma luta de etnia, uma luta de identidade, uma luta de gênero, uma luta de orientação sexual. Então, o que é que acontece, né? Enquanto nós tínhamos pautas muito limitadas às questões trabalhistas, agora nós temos pautas bastante amplas, que inclui o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento estudantil, né, que sempre teve, mas o movimento estudantil ainda é presente na dinâmica da organização dos movimentos sociais. Mas o que marca mesmo os movimentos sociais é a ampliação, né, do público que está compondo esses movimentos sociais, né? E a questão também da identidade, tem movimentos de identidade, tem movimentos ambientais, também se inserem nesses novos movimentos sociais. Então nós temos uma diversidade maior de pautas. E uma outra característica bem pertinente é a questão da organização, como se organizam esses novos movimentos sociais. E aí a internet entra aí. As redes sociais, né? Nós tivemos já grandes mobilizações aqui no Brasil, como em 2013, que foram organizadas via Facebook, via Instagram, via Twitter, né? Por meio das redes sociais, que as pessoas se articulam e fazem um modo tradicional que é ir às ruas com suas cartazes, com suas palavras de ordem, com suas bandeiras. Beleza? Então é isso.
né, essa diferenciação dos movimentos sociais que acabam evoluindo para esses novos movimentos sociais, e que eu trago um videozinho curto para a gente finalizar a aula de hoje, beleza? Então fique com o vídeo, dúvidas, sugestões, estarei sempre à disposição. Estamos aí, hoje nós não teremos atividade, então essa aula é só aula mesmo. Então na próxima aula que a gente faz uma tarefa, é a terceira tarefa. Então é isso, beleza? Muita positividade na vida de todos e de todas. Fique aí com um vídeo sobre novos movimentos sociais, uma animação. E até a próxima oportunidade. Este trabalho tem por objetivo apresentar as características e importância dos novos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm origem nas relações de trabalho criadas pelo capitalismo. Os primeiros movimentos sociais foram os sindicais. Estes possuem uma referência classicista. Os movimentos sociais podem ser classificados quanto à sua referência de tradicionais e novos movimentos sociais. Neste vídeo, você vai aprender um pouco mais sobre o que são os novos movimentos sociais e quais suas características. Os movimentos sociais são um grande e importante mecanismo de transformação e manutenção da realidade social. É por meio deles que a sociedade civil direciona demandas e as quais serão levadas ao Estado para serem transformadas em políticas públicas. Enquanto os movimentos sociais tradicionais surgiram no século XIX juntamente com o capitalismo, os novos movimentos sociais surgiram no final do século XX. A finalidade desses movimentos era reivindicar direitos para além de questões econômicas. Destacamos alguns exemplos desses novos movimentos sociais: os hippies e o movimento punk na década de 1970. Os termos novos movimentos sociais evidenciam uma ruptura os movimentos sociais tradicionais. Estes, por sua vez, estão relacionados principalmente com caráter laboral e sindical, enquanto os novos movimentos sociais dão lugar a uma reivindicação mais jovem, com novas formas de reivindicação e mais plural. A presença de vozes que clamam por igualdade de gênero, etnias, sexualidade e nacionalidade sinalizam uma outra percepção de realidade social e o desejo de igualdade, liberdade e fraternidade há muito prometido. Da metade do século XX para cá, os novos movimentos sociais avançaram muito quanto ao número de adeptos e ao atendimento de suas demandas. Na contemporaneidade, tais movimentos têm influência em vários setores da sociedade civil e inclusive em partidos políticos. A lógica de organização coletiva de seus membros é bem diferente dos movimentos tradicionais e busca diminuir a distância hierárquica entre seus membros. Os movimentos sociais, tanto os novos quanto os tradicionais, são importantíssimos devido à cobrança de devidas mudanças. Reivindicam transformações, mostrando assim a insatisfação do povo com as medidas adotadas por governantes. Os novos movimentos sociais se articulam através de solicitações coletivas, unindo interesses, organizando ações conjuntas e buscando visibilidade social. A população responde no plano da moral e nas questões sociais relacionadas à problemática da idade, fazendo surgir movimentos como Movimento dos Aposentados, do Negro e do Indígena, Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, dos Homossexuais, Feministas, Ecológicos e outros. Desde o advento da Revolução Industrial, os movimentos sociais trazem grandes conquistas para a sociedade, mesmo que estas ainda não sejam suficientes. Os novos movimentos sociais iniciaram no Brasil ainda no período da ditadura militar, porém tiveram pouco espaço devido a uma maior necessidade de atuação de movimentos sociais tradicionais naquela época. A grande contribuição desses novos movimentos para a sociedade tem sido a formação de uma nova cultura que se manifesta em novos meios de organização social e de ações políticas, seja ela dos direitos aos LGBTs, aos negros e índios, ou a implantação de medidas que preservem o meio ambiente, muitas vezes através de ONGs. O principal obstáculo de ação dos novos movimentos sociais ocorre através da não superação do particularismo, e isso impede que a ação defendida ganhe força e acaba por enfraquecer mais e mais.
Como é de objetivo a ser, os novos e antigos movimentos sociais são processos fundamentais na tomada dos espaços de luta por uma sociedade melhor, na qual a cidadania sai do discurso e se constrói na prática através de conquista, firmamento e extensão dos direitos.